gente, estamos ao vivo! Nossa, esse filtro tá muito laranja. Deixa eu encontrar um filtro aqui mais naturalzinho. Coloquei aquele batom vermelho para iniciar o mês de junho com tudo. Mês do São João, mês de tantas coisas acontecendo, né? Esse mês, né? Vamos falar o que, gente, hoje? Vamos falar de relacionamento, né? Uma pessoa ansiosa, ela sofre também muito mais nos relacionamentos e impacta também no nosso dia a dia. E aí, por isso que eu resolvi chamar essa pessoa maravilhosa que eu conheci pelo Instagram, né? Procurando ali a hashtag coach de relacionamento. Mas por que que eu decidi fazer isso, tá? Contextualizando um pouquinho pra vocês. Não porque eu estou procurando um marido ou um namorado, se aparecer a gente não acha ruim não, né? Que afinal, ninguém é tão alguém que não precise, como é que é? Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, né? Aquela frase. Mas não foi por isso que eu tava procurando. Mas eu lembrei das minhas histórias e eu comecei a lembrar o quanto as minhas relações, não em relacionamentos, afetavam no meu humor, na minha respiração e duas coisas que atrapalham muito, né? São problemas, por exemplo, preocupações financeiras e relacionamento. Então foi por isso que eu decidi chamar uma pessoa para falar sobre isso, né? O impacto das relações humanas com foco nas relações amorosas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como que a gente ressignifica isso, como que a gente ressignifica os traumas, né? E ela vai se apresentar, eu vou chamar ela aqui e ela vai se apresentar para vocês, tá? Ei, sou maravilhosa, Cheguei! linda, Cachada Power! Muito Nossa, deixa eu baixar prazer minha falar cadeira, porque eu tô lá em contigo. cima. Prazer meu, obrigada. Olha, Tô eu vou bem. deixar avisado que bom. Eu vou deixar a live gravada no meu perfil, né? Só para vocês saberem, o meu perfil ele hoje é privado, porque eu quero realmente construir essa relação com os meus seguidores. E eu realmente estou fazendo um filtro, né? O que acontece? Tá tendo muito robô ultimamente, então muita gente seguindo, e quanto mais pessoas aleatórias te seguem, o alcance do Instagram é menor, né? Porque a gente sabe que o Instagram entrega aí 10%. Então, se a gente tem muitos seguidores aleatórios, a gente tem uma taxa muito pequena do conteúdo real chegar às pessoas que devem receber esse conteúdo. Então, não se preocupa com as pessoas que vão estar aqui ou não, desapegue disso. O importante é a gente transmitir esse conteúdo, esse ensinamento. Eu vou deixar gravado, porque muitas pessoas falaram comigo, eu assisti a live depois, porque 5 horas é um horário mais complicado que as pessoas estão trabalhando. Mas o importante é a gente passar um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento e deixar aqui gravado. Tá bom? Sim, Vamos começar? ok, perfeito. Vamos lá, vamos começar. Então, para quem não Vamos. me conhece, eu sou Diele Dias, eu sou coach de relacionamento e mentora de relacionamento. São algumas coisinhas assim diferem uma função da outra, né? E eu achei bem bacana esse convite seu, Jéssica, porque realmente Uhum. algo que eu não tinha abordado no meu Instagram é essa questão de como que as relações elas afetam, né? Essa questão do humor, principalmente na ansiedade, e isso é uma coisa muito importante de ser falada. E justamente eu não vejo isso sendo muito abordado por aí. Então, muito bom que você tenha trazido essa dinâmica aqui para a gente falar, para a gente abordar. Acho muito importante. Que legal, que bom. Então, por onde Diele, começamos? vamos, eu vou fazer uma pergunta para a gente dar início aí à nossa live, que é a pergunta que é a seguinte: como, qual é a relação entre os traumas que a gente viveu no passado e como que a gente lida com questões, por exemplo, que acontecem?
de imediato, para que não afete o nosso dia, para que não afete no nosso humor, porque a gente sabe que quando a gente tem uma preocupação muito grande, principalmente nos relacionamentos amorosos, a gente tende a ter uma queda muito grande de autoestima. É a primeira coisa que é afetada. Como que Uhum. o que você explica para as pessoas, como que lida com isso, né? Com coisas que acontecem ali na hora e como que a gente pode passar por cima disso sem que afete no nosso dia? Tá. Primeiro vamos começar com a questão dos traumas, né? O que é um trauma? Um trauma ele é uma experiência negativa. E uma experiência Uhum. negativa, para mim, pode não ter o mesmo peso de uma experiência que teve para você. Nós duas, pode ser que Uhum. estivéssemos passando pela experiência, vai ser diferente para cada uma. Então, não necessariamente um trauma é apenas um espancamento, um abuso, maus tratos. Então, depende do significado que a pessoa deu para aquela experiência. E aquilo, então, se tornou uma experiência negativa. E isso, para ela, então, é um trauma que ela traz lá da infância, da adolescência. Por quê? Nós nascemos como se fôssemos um HD zerado, sem programas. Uhum. E aí, à medida que a gente vai crescendo, vai no ambiente ali familiar, vai vivendo experiências, esses programas, eles vão sendo adicionados nesse HD. E aí, quando você Uhum. cresce, todas essas experiências foram colocadas ali, boas ou ruins. Então, o que você Uhum. vive lá na juventude, já na fase adulta e depois dos 17 anos, isso já fica bem consolidado. Então, as suas crenças, os seus valores estão todos fundamentados aí. Esses foram os programas que foram colocados no seu HD. Então, tudo que você Uhum. vai viver nessa fase adulta vai vir baseado nos programas que você tem aí no seu HD. Então, se você vai usar um computador, você não tem como usar um programa que o seu computador não suporta, que não tem lá. Exatamente Uhum. assim funciona aqui a nossa mente. Então, se Sim. eu tenho uma experiência negativa relacionada a algo e isso vier a aparecer na minha vida agora, eu vou reagir como eu reagiria lá, com a experiência. Eu vou trazer aquela experiência, a sensação daquela experiência para cá. Então, como que eu lido com isso? Primeiro, vamos dizer como que eu lido com traumas. Eu preciso perder o medo de enfrentá-los. Eu preciso trazer isso para a consciência, para a superfície aqui, para eu poder entender o que aconteceu e entender que aquele acontecimento, de repente, hoje para mim pode ter um peso diferente. Tipo, eu posso ter crescido pensando, minha mãe não me ama. E aí eu sou digna de amor, porque se minha mãe, que é minha mãe, não me ama, quem é que vai me amar? Então eu levo isso para os meus relacionamentos. Eu tenho uma crença de não merecimento, então eu aceito qualquer tipo de relacionamento. Eu sou aquela pessoa que me dou, que quero fazer tudo, que quero que de alguma forma a pessoa me note e que ela me ame, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu sou capaz de entregar a ela, de fazer por ela. Então eu preciso olhar lá para minha criança. Peraí, realmente minha mãe não me amava? Isso faz sentido? Olhar a origem, mexer lá na raiz mesmo e dar um novo sentido para isso. Porque depois eu entendo, caramba, minha mãe me amava sim. Ela estava um pouco ausente porque estava trabalhando muito e ela estava fazendo isso por amor porque precisava me dar o sustento. Então eu dou um novo Uhum. sentido para a experiência negativa que aquela criança viveu e trago uma visão nova. Então eu ressignifico aquilo. E aí o processo de ressignificação, não dá pra gente colocar todo aqui, mas é mais ou menos isso, é você dar um novo sentido para uma experiência que para você antes era negativa e você coloca uma nova visão sobre aquele acontecimento. Então, como que os relacionamentos, eles são a base da nossa vida. Se eu não tenho essa intenção de olhar para os meus relacionamentos, de ser mais intencional, cuidando, sabe? Estudando mesmo, buscando respostas, me aplicando, eu vou sempre estar me ferindo e ferindo outras pessoas. Porque desde que a gente nasce, nós estamos nos relacionando em família, depois na área educacional, com professores, mentores, amigos, vizinhos. O tempo todo nós estamos nos relacionando. E aí uma vez me perguntaram assim, você conserta casamento, é isso?
E muita gente tem dúvida sobre o que um coach de relacionamento faz. E aí vai depender muito do nicho que a pessoa atua. Então tem coach de relacionamento que o nicho dele é conquista, é que você consiga alguém, né? Que você saia pra balada e volte de lá com um namorado, ou algo assim. É que você consiga, outros vão tratar de recuperar uma relação. Então, qual que é a minha linha de trabalho? Eu sou focada em autoconhecimento. Porque eu entendo que se alguma coisa está errada, se alguma coisa está errada nas minhas relações, eu preciso encontrar a raiz dela. Sabe aquela frase assim, clichê, de que a pessoa vai terminar um relacionamento e fala assim: ah, não é você, sou eu? E pode parecer muito clichê, mas é verdade, porque os problemas de um relacionamento não necessariamente tem a ver com o outro, tem a ver comigo mesmo. Tem algo em mim que não está resolvido e que por isso não está resolvido, eu venho repetindo vários erros e vários problemas que me fazem ter essa dificuldade de me relacionar. Nas relações amorosas, relação com os meus pais, com os meus amigos, né? E aí você falou sobre essa ansiedade, né? De como lidar com o que aparece. Se eu vejo que algo apareceu e isso é desconfortável para mim, eu preciso trazer clareza sobre isso. Sempre tenho que questionar, peraí, o que aconteceu? Como que eu me senti? E por que que isso me desestabilizou? Por que que eu me senti assim? E talvez isso se repita sempre. Pode ser com pessoas diferentes, mas tenha o mesmo padrão, isso se repita. E se você consegue mapear isso, você começa a ter algumas respostas. Pode ser aí uma crença de não merecimento. Pode ser uma crença que você tem sobre relacionamento, tipo, o que é amizade para mim? O que é casamento para mim? O que é namoro para mim? Então, se eu tenho uma crença do que é, eu naturalmente vou agir, vou reagir baseado nessa crença, dos meus valores. Então, tudo tá na base, tudo tá lá no início, porque foi lá que as suas crenças foram formadas, os seus valores. Então, você vai agir, reagir, sendo norteado por eles. Então, o primeiro passo é ter clareza. O que aconteceu, como eu me senti e por que eu me senti assim. Essas respostas vão vindo e aí você vai tendo mais clareza sobre o que você pode fazer, então, nessa situação. Porque não dá para eu abordar tudo de uma vez, mas a essência é apenas essa. Eu preciso trazer clareza para a situação. Depois que eu trago clareza, eu consigo vir trazendo mais respostas, e aí eu consigo, então, colocar algumas ações específicas. Ah, entendi, foi isso que aconteceu. Tem um problema aqui. Como que eu vou resolver esse problema? Então, o meu trabalho, ele se baseia em guiar a pessoa nesse encontrar. Porque quando você está no meio do problema, é difícil você ficar ali, caramba, você está muito envolvido emocionalmente, é difícil você ativar esse racional, né? Para identificar, para mapear, para traçar soluções, quando você está muito envolvido. Então, o meu trabalho é trazer ferramentas, trazer questionamentos, trazer uma visão mais expandida da situação que a pessoa está vivendo. E aí vai trazendo essa questão do autoconhecimento. Quem eu sou, quais são os meus valores, eu estou vivendo guiada pelos meus valores, ou eu estou deixando de mão os meus valores para suprir as necessidades do outro. E um dia essa conta chega, eu vou perdendo a vontade de viver, o tesão pela vida. Sempre estou fazendo, esperando vir alguma coisa em troca e não tá vindo. Então, assim, não sei se eu cheguei até onde você estava querendo aí a resposta, mas é mais ou menos isso. Perfeitamente. Eu queria jogar levando para a prática, tá? Quando eu falei com você sobre ansiedade, a minha ansiedade, ela está relacionada com expectativa. Então, a mulher, eu acho que o nome da mulher não tinha nem que ser mulher, tinha que ser expectativa. Eu já venho com um pacote completo de expectativas em mim, em que para mim são básicas. Por exemplo, conheço uma pessoa nova, espero que ela me mande uma mensagem no outro dia. Saí com um cara e foi legal, eu espero que ele me mande uma mensagem no outro dia. E quando isso não acontece, automaticamente isso me gera uma ansiedade e me gera uma frustração. Isso é um exemplo básico, tá? Se eu for colocar na prática que coisas que aconteceram na minha vida, minhas amigas dizem que dá um livro.
Mas eu gero uma expectativa muito grande em cima do outro. E aí, quando não acontece, a primeira coisa é a gente se questionar: o que que eu fiz de errado? Né? E aí, quando você começa a fazer uma leitura sobre tudo e que você enxerga, cara, foi tudo bem, o encontro foi maravilhoso, a gente se divertiu, a gente conversou. Por que que ele não apareceu, né? A tendência é a gente sempre se culpar, né? E o que eu vejo muito, eu queria entender mais profundamente o trabalho de um coach, que eu acho muito legal. Eu já fiz vários trabalhos de coach tanto para a área de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Eu tive uma live com a Bruna excelente, mas o que eu vejo dos coaches de relacionamento, eu acompanho a Luísa Vona, você deve conhecer, né, aqui de Brasília, ela é Sim. coach de conquista, né? Eu gosto muito de algumas falas, mas o que eu noto nesse segmento, nesse nicho que você falou, é que você tem que fazer isso para ter isso. Você tem que fazer isso para ter aquilo. E quando que eu tenho que ser eu, sabe? Eu tenho que seguir um molde da sociedade, porque o que que acontece hoje? Ninguém fala, olha, no caso de racismo, um termo polêmico, ninguém fala, você tem que aprender a lidar com racismo, porque racismo existe. Mas pra gente é falado, você tem que entender a mente masculina se você quiser ter um homem. Cara, não, eu não vou aceitar a mente masculina, porque o que acontece? Eu sou de uma época, lá para os meus 16, 18 anos, eu ainda peguei uma época, eu não sei se tem a ver com a como é que fala? Com as gerações, com as épocas, com os anos passados, que vão passando. Lá para os meus, eu tô com 26, lá para os meus 16, 18 anos, ainda tinha aquela coisa de conquista, o cara te conhecia e ele te conquistava até ele ter você. Os meus 16, 18 anos foi a época que eu namorei sério, né? De lá em diante, nunca mais. Aí o que que eu vi? As coisas estão muito, sabe, rasas hoje em dia, sabe? Você conhece uma pessoa e olha aqui. Hoje em dia eu estou muito mais madura, mais evoluída, profissionalmente estável, eu tô bem, tô mais mulher, tô mais madura, tô mais um monte de coisa, mas as coisas estão tão rasas. Eu noto, assim, eu tenho aquele sentimento de que eu estou me relacionando com uma pessoa, mas dentro da minha cabeça, eu acho sempre que ele está procurando uma coisa melhor. Porque é isso que eles me passam, entendeu? Então, assim, mesmo as pessoas Uhum. falando, nossa, por que que você tá sozinha? Por quê? Por quê? Eu não entendo por que que você tá sozinha. Eu acho que não é nenhuma questão de escolha. E não é que eu não sei lidar com isso. Eu sei muito lidar muito bem com a minha solitude, que é diferente de solidão. Mas acho que é uma questão Uhum. também de decisão. E isso está relacionado com os relacionamentos que eu tive até hoje, em que eu sempre crio também expectativas boas e eu também crio expectativas. Eu já sou aquela pessoa que já penso logo no pior. Entendeu? Não sei se é a maneira mais correta. Tipo, eu conheço um cara, aí eu olho pra ele assim e falo, cara, que lindo, mas será que tá falando com alguém no Tinder? Cara, tem que me preparar pra isso. Então, assim, eu nunca não consigo mais me entregar pra ninguém, eu não consigo mais acreditar em ninguém, porque eu já fui tão enganada, eu já fui tão enganada sem entender o porquê, que assim, voltando lá pro que o voltei. Aí, voltou. Eu Não, falei, ai meu Deus, será que foi aqui? Foi lá? não, é porque de vez eu tenho duas Wi-Fis aqui em casa, uma só no meu quarto e outra na casa da minha avó. E às vezes o celular pega da casa da minha avó e às vezes acontece essa instabilidade. Mas voltando para o raciocínio, é que eu não gosto desse passo a passo, sabe? Eu acho que eu defendo totalmente a nossa autenticidade. Então, qual foi a minha intenção dessa live? Foi mostrar para homens também que eles podem ser pessoas melhores. E não que a gente tem que seguir um Sim. passo a passo para conquistá-lo e não sei o quê, e eles também têm que conquistar a mulher, né? Então, hoje em dia eu vejo muito isso, cara.
O homem, ele tá com uma mulher, mas ele tá um olho aqui, um olho procurando uma mulher melhor. Um olho aqui, um olho no Tinder. Um olho aqui, um olho no Instagram. Um olho aqui, um olho no WhatsApp. Então, assim, eu sinto que não tem mais entrega diferente da mulher. Quando eu conheço um cara que eu acho que ele é interessante, cara, eu foco nele. Eu tô ali focada. Mesmo que vamos fazer a leitura ali do que vai ser, né? Mas eu tô ali focada. Eu não consigo ficar ali com um cara e ficar com outro, ficar com outro, ficar com outro. Aí o que que a sociedade nos impõe? Deixa de ser besta. Vocês ainda nem são namorados. E ele também não te deve nada. Se ele ficar com outra no bar, ele não é seu namorado. Você não tem que cobrar. Tudo bem, mas e aí? Onde é que entra o respeito? Onde é que entra o respeito da história daquela pessoa? Então, por isso que hoje eu criei uma resistência, eu criei uma armadura que, já que eu sei que as relações humanas, principalmente amorosas, vão afetar no meu dia, vão afetar no meu trabalho, vão afetar no meu rendimento, na minha produtividade, eu fico focado 100% no meu trabalho o dia inteiro. Entendeu? Não que eu não sinta falta, óbvio, todo mundo precisa de alguém. Mas assim, eu criei uma resistência tão grande de me relacionar por conta disso, por conta da era, do momento que a gente está passando, que eu fico me questionando, cara, e aí? Eu foco em ter um relacionamento, eu foco em não ter um relacionamento, o que que eu faço agora? Então vamos lá. Eu vou começar pelo ponto de ser mais rápido para responder, né? Que é a questão de coach de conquista. Uhum. Algumas pessoas gostam desse passo a passo, estão totalmente perdidas, não sabem o que fazer, querem ter um rumo por onde começar. Mas eu não gosto, não é a linha do meu trabalho, né? Até porque eu não sou coach de Uhum. conquista. Mas eu tinha Uhum. uma cliente que ela justamente estava nessa aflição. Ela acompanhava a Luísa, que é uma super profissional, né? Só que a linha de abordagem dela é bem diferente da minha, então não tem certo ou errado. É algo que, para mim, não tem um efeito, né? Bom, para o que eu quero levar a pessoa a realizar. Porque o que acontece? Quando eu tenho um passo a passo, quando eu tenho, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Aí agora eu espero a resposta dele que vai ser tal. Peraí, não veio. Para Opa, dois e aí? O dias, que não eu fiz responde errado? na Pera, deixa eu hora. rever o roteiro. Calma aí. Não, tem alguma coisa tá errada, não deu certo. Então você entra numa paranoia. Então, para mim, isso não funciona. Por quê? Porque cada pessoa é única. E como eu estudo o comportamento humano, eu entendo que existem algumas coisas que são padrões, né? Existem algumas coisas que você entende como que a pessoa funciona, você estuda temperamento, você estuda perfil comportamental, entende sobre a personalidade, né? Uns mudam, outros você não tem como alterar, apenas aprender a lidar. Então eu começo a entender sobre o funcionamento do ser humano. E eu começo a entender como que a mente do homem funciona, como que a mente da mulher funciona. Então isso me dá algumas ferramentas para aprender a lidar com o outro e a lidar comigo mesmo. Só que as pessoas, elas não são robozinhos. Que você aperta um botão e a outra pessoa responde do jeito que você espera. Então a essência para mim é você entender como você funciona. Quais são os seus valores? O que você espera de um relacionamento? O que você pensa sobre um relacionamento? Você tem uma visão de futuro? Sabe? Se você conhece uma pessoa, como que é a maneira certa de começar um relacionamento? Você sabe sobre isso? Como que está a sua autoestima? Como você se sente com relação a você mesmo? E uma coisa que acontece nos relacionamentos geralmente, quando eu coloco uma expectativa muito alta sobre outra pessoa, eu preciso olhar qual que é a raiz disso. Às vezes eu estou procurando suprir uma dor, suprir uma falta, colocando esse relacionamento nesse lugar, e isso não vai ser suprido. Então, sempre quando eu começo um atendimento, a primeira coisa que eu pergunto é: qual que é a sua história? Como que foi sua infância? Qual que é a sua relação com seus pais? Por quê? É regra? Não é regra, mas na maioria dos casos acontece que mulheres que tiveram a falta do pai ou homens que tiveram a falta da mãe, eles vão ter problemas para se relacionar. Porque tem uma falta ali de algo que era muito importante
Então, pode ser a mulher a falta da mãe, o homem a falta do pai, tanto faz. É que geralmente a figura é mais forte para um e para outro, mas acontece em ambas as formas. Então, quando eu tenho essa falta que tá lá, eu vou tentar suprir com alguém, com alguma coisa. Muitas pessoas tentam suprir com sexo, com drogas, com pornografia, com namoros, com infinidade de coisas que vão tentar abafar esse sofrimento que você está sentindo pela falta desse amor lá da infância. Então, se você tem um problema de relacionamento com o pai ou com a mãe, naturalmente os seus relacionamentos amorosos vão ter problemas. Então, se você quer resolver esses problemas amorosos, volta na raiz e resolve primeiro o que tem que ser resolvido com o pai, com a mãe, com você mesma. Porque muitas vezes os traumas, nós temos traumas que na verdade são o sentido que nós demos para o acontecimento. Não quer dizer que não aconteceram, mas aquela criança que eu era lá, viu aquilo, sentiu aquilo, interpretou daquela forma. E gravou no inconsciente dela aquela experiência. Então, para ela, aquele trauma é baseado naquela experiência. Então, eu preciso ir lá e mexer nisso. E é o que muitas pessoas têm medo, não querem mexer naquilo. Então, se eu não resolvo a minha crise, se eu não resolvo o meu problema, eu posso trocar de relacionamento quantas vezes for. Eu vou repetir os mesmos problemas. E eu vou sempre... outra coisa eu atraio esse tipo de pessoa. Vamos dizer, eu tô o tempo todo pensando aqui, nossa, homem não presta. Homem trai. Homem isso, homem aquilo. Que tipo de homem eu vou atrair? Exatamente esses. Exatamente esses. Porque semana passada até tivemos uma live sobre isso, sobre criação de realidade. Eu penso tanto naquilo. Eu crio essa realidade. Porque o que eu penso, eu sinto e isso eu manifesto. Então, primeiro eu preciso entender o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? De onde veio essa crença? De repente, minha mãe se casou várias vezes e sofreu nos relacionamentos dela. E aí eu cresci vendo minha mãe sofrer, então eu entendi, homem não presta. E aí eu quero um relacionamento. Eu digo que quero um relacionamento. Mas, na verdade, o que eu acredito de verdade é que relacionamento não funciona. Que as pessoas não são felizes juntas. Que homem não presta. Que casamento é difícil, é sofrido. Então, a minha crença raiz ali vai determinar os meus resultados. Então, por que a importância de trazer essas coisas para a consciência? Porque enquanto ela está lá no inconsciente, eu não posso fazer nada. Mas quando eu trago ela para cá, para a consciência, aí eu posso mexer, posso entender, não, isso não é verdade. Isso não faz sentido. E trazer fatos e argumentos que comprovem o contrário. Quando você fala assim, geralmente mulheres ou homens que têm a ausência de alguém ou a falta de algo, elas geralmente não têm problemas de relacionamento. Mas, opa, mudei aqui o negócio sem querer. Mas você se refere a quê, por exemplo? Como é que sai isso aqui? Ah, sai. Você se refere a quê? Ao tipo de comportamento que você tem que acaba repelindo as pessoas? Ou o nosso inconsciente, a gente sabe que o nosso pensamento ele atrai de fato, né? A gente vive em ondas magnéticas constantes que a gente acaba, realmente a gente atrai o que a gente pensa. E por isso que eu sempre aprendi a importância sobre visualizar aquilo que você quer. Comigo acontece o contrário. Não sei qual é a razão disso, tá? Eu tenho a falta do meu pai desde os 15 anos, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E logo em seguida, no mesmo ano, eu comecei a namorar um dos meus melhores amigos, né? Então eu meio que queria, óbvio que não tem como preencher um pai por um namorado, mas era como se fosse o meu porto seguro, né? Ali na hora. E assim, hoje eu me entrego mais do que deveria, não sei, que eu acho que gera essa expectativa muito grande, porque eu já fiz coach e toda a minha vida eu tive esse problema de que, cara, será que eu vou encontrar uma pessoa legal? Então, quando eu encontro a pessoa que eu acho que é legal, eu aposto tudo nela. Justamente para não ter aquele pensamento assim, ele é isso, ele é aquilo, ele vai me trair, ele não sei o quê. Só que eu sempre me decepciono. Entendeu? Cara, qual é a causa disso? Se eu tô apostando tudo no cara, eu tô tipo,
fazendo o meu máximo, tô acreditando, tô mostrando pra ele que eu confio nele, e aí eu vou e descubro cada história mirabolante de Ellie que você não imagina. Tem cada... Assim, deixa eu ver. Alguns até me seguem. Se vê, por exemplo, um cara que me pediu em namoro e depois eu descubro que ele namorava comigo e com mais outra. Um amigo que me apresenta um amigo e que faz a fita dele, eu descubro que ele tá comigo e com mais cinco. Mas que pro ciclo de amigo, eu fico pé da vida quando o cara ainda te ridiculariza. Porque, por exemplo, eu sou apresentada por um amigo, né? Aí você já gera uma confiança maior. Tipo, eu me abro para todas as possibilidades. Eu já tive relacionamento da igreja, eu já tive relacionamento de balada, eu já tive relacionamento que amigo me apresentou, eu já tive relacionamento que eu conheci na academia, porque muitas pessoas falam, ah, Jéssica, deve ser o lugar que você tá indo. Cara, eu acho que isso não tem nada a ver. Mas assim, eu deposito uma confiança muito grande na pessoa, e aí o cara me apresenta para o ciclo de amigos, aí você acredita que você é a única, entre aspas, porque, poxa, eu tô no ciclo de amigos dele, todo fim de semana, tô com eles. Aí depois de um tempo, eu descubro que não, que todo mundo sabia que a idiota não era só ela, mas eu era recebida pelos amigos e ficava tudo bem. Todos os amigos, inclusive mulheres, sabiam que o cara ficava comigo e com mais cinco e ninguém falava nada, sabe? Ainda te expõe ao ridículo. Eu, por exemplo, tenho amigas assim, eu apresento um amigo meu, eu aviso. Eu tenho a honestidade de avisar, amigo, ó, você quer ficar com esse cara? Você fica, mas é só pra ficar mesmo, porque esse cara aí, eu não sei se vale muito a pena, não. Se você quiser pagar. Não, mas tem amigos, né, que apresentam, aí você fica assim. Aí depois de um tempo, de um ano, ele fala assim: cara, é porque fulano não era pra você. Ele não é homem pra você. O cara sabe do meu valor e por que que me apresenta o embuste, entendeu? E então, comigo é o contrário. Eu, eu aposto todas as fichas, mas eu sempre sou decepcionada. Não sempre, tá, gente? Tá, Eu tô vamos lá. generalizando aqui, é porque eu tô muito tempo solteira, mas nem sempre. Eu tive relacionamentos ótimos, relacionamentos que eu tenho uma amizade que eu levo pra vida inteira. Mas, assim, tem um certo peso na minha vida isso, que eu fico, cara, eu aposto tudo na pessoa, eu acredito, eu confio. Por que que as pessoas ainda me enganam, sabe? Tem algumas coisas, né, que você me contou uma história sua, algumas experiências suas, e tem algumas coisas que podem estar por trás disso. Vamos lá, eu vou colocar de uma forma que não sei como era a sua relação com seu pai, né, até ele falecer, mas o que acontece com algumas mulheres? Elas são as filhinhas do papai. O pai Uhum. é super importante para ela. Elas amam o pai as amam, então ela tem esse pai como uma figura muito importante. E o que acontece nos relacionamentos? Elas, conscientemente, elas querem se relacionar. Elas querem um namorado, elas querem um relacionamento legal, um relacionamento feliz, elas se doam. Só que inconscientemente, o pai delas é aquela figura maior. Então ninguém pode ser tão bom quanto meu pai. Então eu sempre procuro pessoas que estejam abaixo dele, para que ele possa permanecer naquele lugar maior. Então o maior amor da vida dela é o pai. Então nenhum homem vai conseguir suprir qualquer expectativa que ela tenha. Não vai conseguir suprir qualquer expectativa. Então por que que essa questão do inconsciente dá tantas rasteiras na gente? Porque eu posso chegar e falar, eu quero me relacionar, não, eu tô me entregando e tal. E aí vou dar um exemplo de uma cliente minha. Ela tinha passado por um relacionamento de alguns anos já, bastante tempo. E aí terminou o relacionamento, ela não conseguia se relacionar com as pessoas, não acontecia. Chegava, dava alguma coisa, não batia, não dava certo. E ela tava muito nesse do passo a passo, sabe? Ela não sei o que tá acontecendo, alguma coisa tá dando errado. Então eu fiz o convite para ela o seguinte: larga o controle. Larga o controle e viva. Porque relacionamento a gente só vive no presente. Você tem que ir vivendo, ir resolvendo os problemas que vão vindo,
e entendendo as coisas acontecendo, sabe? Se entregando, sim, e vendo como que o outro está se entregando, porque não é que eu não tenho que me entregar, eu tenho que me entregar, mas eu vou ficar me entregando, me doando, me doando, me doando, e a pessoa nada? Até que ponto? Eu vou dizer até que ponto não, você tem que saber qual é o seu limite. O quanto que você pode se doar sem ter uma resposta. O doar, ele tem que ser genuíno, mas eu também preciso ter clareza sobre o que é importante para mim, no receber. Eu tenho que saber receber também. É dar e receber. Só que aí o que acontece? Quando eu tô numa expectativa muito elevada, eu coloco aquela expectativa, tal, e a pessoa nunca consegue suprir. Eu preciso deixar essa expectativa com relação ao outro sempre mais baixa. Sempre mais baixa. Para me livrar dessa ansiedade, desse peso da resposta, e agora o que vem depois, e agora o que vem depois, eu me doei, peraí, agora é a vez dele. Uma coisa importante sobre o autoconhecimento é você entender de onde vem essa falta. Existe uma falta e você precisa encontrar ela. Onde que está essa falta? Né? Você é a filhinha do papai, o cara, ele é o filhinho da mamãe, que nenhuma mulher consegue superar o que a mãe dele é. Então, se chega um filhinho da mamãe com a filhinha do papai, esses dois não vão baixar a guarda e não vão se entregar nesse relacionamento. Porque o tempo todo estão casados, estão namorando com os pais, com as mães. E precisa colocar essa relação no lugar que ela precisa estar. As nossas relações, elas têm uma hierarquia. E cada lugar nessa hierarquia é importante. É preciso honrar e respeitar quem veio antes. Mas é preciso escrever também a nossa história. Os nossos pais foram importantes, fundamentais na nossa vida. Mas é preciso deixar o lugar de filho e aí estar no papel de namorado, de esposo, de esposa, de namorada. É preciso assumir esse papel. E na nossa vida nós temos diversos papéis. Então, quando eu não tenho clareza dos meus papéis e o que eu espero de cada papel desse na minha vida, eu começo a viver uma confusão. Então, eu vivo numa expectativa muito alta com relação ao outro, ao namorado, querendo que ele responda e tal. Aí eu só vivo aquilo, esqueço de olhar para o meu profissional, para o meu pessoal e tal. E aí vou vivendo, vou me consumindo nessa ansiedade. Né? E eu gosto de dizer o seguinte: ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Como que eu saio desse lugar? Vivendo o presente, sabe? Vivendo o presente, soltando esse controle de tudo e de todos e tomando posse do controle daquilo que eu posso realmente mexer, daquilo que eu posso controlar. Isso é autorresponsabilidade. Eu não posso deixar que a outra pessoa seja responsável por me fazer feliz, pelos meus resultados. Eu preciso... Tem um amigo meu que ele tem uma frase com a namorada dele que eu acho linda, que eu me basto, mas você me completa, me preenche, alguma coisa assim. Quando que a gente está pronto a se relacionar com alguém? Quando que a gente está desenvolvendo essa maturidade? Quando eu estou bem comigo mesma. E aí, então, eu estou pronta a que outra pessoa também desfrute dessa felicidade, dessa harmonia. Então, eu preciso saber quem eu sou, honrar o meu passado, as minhas origens, se algo que foi bom, que não foi. Eu preciso entender isso. Isso faz parte da minha história, da minha trajetória e me trouxe até aqui. Fechar os ciclos que eu deixei abertos lá atrás, porque eu não consigo viver algo plenamente hoje se eu estou o tempo todo pensando lá, no relacionamento que deu errado, no casamento dos meus pais, que de repente não pode ter sido lá o que poderia ser de melhor, ou tão perfeito era o relacionamento do meu pai que eu não posso, com a minha mãe, que eu não posso viver nada menos do que a perfeição que eles viveram. Então, cada pessoa é única, cada experiência é única e a gente tem que olhar para a nossa vida dessa maneira. Uma coisa que, assim, não posso deixar de falar com relação aos relacionamentos é que quando eu começo um relacionamento, não preciso seguir um passo a passo, mas tem coisas que são básicas, que é, primeiro, o que eu quero desse relacionamento? O que eu espero? Depois, quais são os meus valores? É como se você fosse fazer realmente uma entrevista com a pessoa e entender o que é importante para ela, quais são os valores dela.
olhar para a escola onde ela foi instruída. Que escola é essa? A família. E hoje em dia os relacionamentos são tão rasos, são tão rápidos, são tão superficiais que começa e termina sem você ter conhecido o pai, a mãe, nenhum parente. Conheceu mal os amigos. Tinham Então é tudo coleção. muito rápido. Tipo assim, são tantos estímulos, é tanto estímulo, tem muito disponível, tem muito disponível, tem muito disponível. Ah, se não der certo esse aqui eu troco, eu passo. Então você não se aprofunda, não tem um comprometimento no relacionamento. E ainda existem pessoas que se relacionam dessa forma profunda e comprometida, sim. Então é no início que a gente fala sobre essas coisas. O que é que eu quero desse relacionamento? O que é que o outro quer? E tá aberto, sabe? Sem aquele peso de cobrança, conversa agradável mesmo, trocando essas experiências, conhecendo um ao outro. É para isso que o namoro serve. O namoro só serve para duas coisas: para acabar e para mudar de fase. Só para isso. Porque se você conhece a pessoa e nesse momento de conhecer, você conhece a família, conhece os valores, conhece os vícios, as manias, e tá tudo bem, você consegue lidar com isso, beleza, você muda de fase. Passa pro noivado, pro casamento, só que hoje em dia essas fases não são vividas, né? Você já um mês já tá morando junto com a pessoa, daqui a pouco não gostou, vira, volta, e é tudo muito, muito tumultuado, então não tem essa questão de se conhecer. Se você tem aí valores que são importantes para você e você já de cara vê que essa pessoa tem valores muito diferentes, é certeza que vai dar errado. Tipo, se você é uma pessoa organizada, que lida bem com as finanças, você vê a pessoa toda endividada, gastando, fazendo aquela bagunça, caramba, você está procurando dor de cabeça para você. Porque depois que você casa, isso que você está vendo pequeno agora, aumenta a proporção. Então, depois que casa, não melhora, piora. Então, eu coloco sempre essa questão, Adele, mas tô só namorando, não tô aí pensando em casamento. Só que é aí onde as Cara, pessoas namorar pra casar. se. Aí onde as pessoas se lascam, sabe por quê? Porque começa um relacionamento despretensioso e aí se apaixona pela pessoa. E aí são guiadas totalmente pela paixão, pela parte emocional. E aí estão tão envolvidas, dão de cara com valores diferentes, com defeitos que você não pode tolerar, mas fica brigando com você mesmo porque não consegue terminar com a pessoa. Eu vejo demais isso, a pessoa tá vendo que tá infeliz, vai continuar infeliz se continuar nessa relação, mas tá tão envolvida emocionalmente que não consegue terminar. Então é no início, você tem que ser mais racional. Tem que mostrar aquilo que é importante para você, tirar da pessoa ali o que é importante para ela, para ver se vocês vão conseguir se alinhar nesse relacionamento. E sempre buscar o Perfeito. autoconhecimento, que é muito importante, porque não tem a frase que eu coloquei lá no início, não é você, sou eu? É isso mesmo. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso olhar para o outro de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais racional, olhar para esse relacionamento, colocar tudo de maneira mais clara. E se há um problema, tá vendo alguma coisa ali que não tá certa, encontra a raiz. Ou tem alguma coisa sobrando ou faltando e precisa encontrar a raiz disso para solucionar. Eu não soluciono um comportamento. O comportamento ele tá aqui na superfície, aqui para baixo tem valores, tem crenças, tem um monte de coisas aqui. Então eu preciso encontrar a raiz disso, porque um comportamento eu altero um mês, 2, 3, 4, 6 meses. Só que depois ele volta a se repetir o que acontecia lá no início. Então é por isso que eu preciso encontrar a raiz. E me esforçar, porque dá trabalho, sabe? Dá trabalho você reprogramar algo que já está em. Deu uma travadinha aqui pra mim. Ih, sumi. Kelly. Deixa ela entrar de novo aqui. Gente, fiquem aí. Fiquem aí. Ela já tá entrando. Voltei? Pronto, Sumi. voltou. Sumiu. Então é isso, ou você resolve
Essa é uma frase que eu acabei de criar. Ou você resolve, ou tudo se repete. Vale a pena anotar. Ou você resolve, ou tudo se repete. Tem uma frase que eu já disseram que é de Buda, que é, não sei de quantas pessoas, eu até pesquisei na internet a fonte e não achei, que é ou você muda ou tudo se repete, né? Mas eu achei assim, ou você muda, aí eu falei, não, quer saber, eu vou criar uma frase nova, ou você resolve, ou tudo se repete. Se existe um problema, problema só existe para ser resolvido, para mais nada. Então, ou você resolve, ou você vai ficar passando pelas mesmas experiências, pelas mesmas dores, pelos mesmos tipos de relacionamento. Então, eu sempre digo o seguinte, encontre a raiz do problema, sabe? Se dedique para resolver. Não tenha medo da dor que você pode encontrar. É doer para não doer nunca mais. É doer uma vez para não doer nunca mais. E dá trabalho se relacionar bem. Primeiro é se relacionar bem com você mesma. Dá trabalho, mas vale a pena. Dá trabalho manter um relacionamento. Dá trabalho. Então as pessoas hoje em dia, elas estão querendo sempre coisas fáceis, resultados rápidos, sem que você tenha que dedicar muito esforço. Então, se a promessa for desse tipo, você já sabe que vai dar ruim. Porque não, sabe, você precisa se dedicar mesmo. Você desfruta. Mas você precisa se dedicar. Se você estiver buscando algo que você simplesmente receba, e que fique tudo bem e que problemas desapareçam, eu não sei em que mundo essa pessoa pode viver, porque na vida real aqui na Terra não é bem assim que a banda toca, né? E a galera que acredita que a Terra é plana. Diele, deixa eu ver quantas são. Faltam 12 minutos, a gente ainda tem um tempinho. Diele, a última perguntinha aqui para a gente desenvolver. Eu acho que quando você foi me falando, né? Esse é o passo a passo que eu gosto, do autoconhecimento, da análise da situação, né? A minha especialidade é marketing com foco em planejamento estratégico. Então, eu acredito que tudo tem uma causa. Então, eu vou ali cutucando, mas na prática a gente não enxerga porque a gente está ali viciado no nosso próprio processo. E sobre questão de você identificar as causas e você alinhar os valores, o seu com o da outra pessoa, a expectativa, o seu com o da outra pessoa, só que pessoas são feitas de defeitos e de qualidades. Como que a gente balanceia isso para saber, poxa, ele tem esse defeito que me incomoda, mas essa qualidade supera? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito afetuosa, muito. E eu tenho uma lembrança de um relacionamento, acho que foi um dos mais intensos que eu tive em relação a afeto, assim, reciprocidade, que eu tinha 18 anos e me marcou muito, porque ele era muito afetuoso, ele era muito carinhoso, ele era o extremo, um romântico, assim, aquele romântico de filme mesmo, sabe? E aí, cara, eu falei, onde é que estão esses caras? Aí eu falei, eu me acostumei com isso. Foi uma das minhas primeiras experiências. Então é meio que a referência que eu tenho de romance, entende? E aí, muitos relacionamentos eu me baseei no fulaninho. Eu falei, poxa, cara, não consigo ficar com essa pessoa é fria, essa pessoa é seca. Eu tenho que ficar cobrando pra ela falar que eu tô linda, que gosta de mim, que me ama e não sei o quê. Tipo, eu já teve namoros assim, eu tenho muito respeito por todos os meus namorados, todas as pessoas que eu apresentei pra minha família, eu tenho muito respeito. Mas já teve casos assim, óbvio, eu era imatura na época, em que eu pedia, eu falava, cara, por que você não fala que me ama? Aí ele fala, porque eu não tô com vontade. Aí eu falo, poxa. Aí eu falo, cara, aí eu não me sentia preenchida, porque eu sentia necessidade desse afeto, entendeu? Aí eu ficava mudando, até encontrar a pessoa que tivesse esse afeto, e eu tenho muita dificuldade. Aí hoje não, hoje eu já enxergo de maneiras diferentes. Por exemplo, cara, o fulano tem esse defeito, mas tem essa qualidade, será que eu consigo lidar com isso? Ele tem essa qualidade, por exemplo, ele é muito visionário, que é uma coisa que eu admiro bastante, mas ele é meio tímido, não gosta de tomar muita atitude. Como é que a gente balanceia isso pra gente se sentir preenchida? Então vamos lá. Duas coisas aí, deixa eu ver, tenho 8 minutos, 9 minutos. Primeiro, você precisa saber o que é importante para você.
dos seus valores, você vai ter aqueles valores que são inegociáveis, que você não abre mão deles por nada, por nada, por nada. Né? E os outros que são negociáveis, que você consegue manusear ali, fazer alguns acordos, então você precisa ter clareza com relação a isso. Quando você conhece alguém, você vai conhecer os valores dela e aí você vai colocar os seus. Se um valor seu que é inegociável, essa pessoa, para ela, tanto faz, tanto fez, aí, se você está no início ou no meio do relacionamento, você tem que tomar a decisão. Se você continua ou não. Então, daí a importância de você conhecer seus valores. Porque você precisa conhecer pessoas que tenham valores iguais aos seus? Não. Mas pelo menos que vocês tenham ou desenvolvam a maturidade de lidar. Porque não é o tempo todo só você, não é o tempo todo o outro. Mas vocês precisam conhecer o que é importante um para o outro e estar disposto a suprir as necessidades. Agora, falando de necessidade, existem as linguagens do amor. Que pode ser que a sua seja palavra de afirmação, se você precisa que a pessoa fale que você tá bonita, que fale que te ama, demonstre amor dessa maneira. Só que se a linguagem do amor do outro é totalmente diferente, ele não expressa a linguagem do amor dessa maneira, então ele pode estar dizendo que te ama o tempo todo de outra forma, mas para você se sentir amada, você precisa ouvir. Então, é preciso entender que a outra pessoa pode estar demonstrando amor, pode estar me dizendo dizendo que me ama, mas na linguagem dela. Então eu preciso ter clareza com relação a isso também. Linguagem do amor é algo fundamental, fundamental. Eu não sei se o livro... Ah, tá lá em cima. O livro aqui. Então eu tenho aqui em casa a linguagem do amor da criança, do adolescente, sabe, dos homens. Então é um conhecimento fundamental para fazer um relacionamento funcionar. É você saber a sua linguagem do amor e saber a do outro também. E, mais uma vez, estarem dispostos a satisfazer a necessidade do outro. Porque nem sempre o que eu vou trazer um buquê de rosas para ela. Só que ela não quer um buquê de rosas. Ela quer um tempo junto, assistir um filme com pipoca. Então, ela quer que eu diga como ela tá bonita. Ela quer um toque, ela quer um abraço. Então, eu vou estar gastando energia com algo que não vai ser efetivo. Então, eu preciso ter conhecimento e colocar isso. Agora, com relação a defeitos... Travou, voltou. Com relação a defeitos, eu preciso olhar que defeitos que essa pessoa está apresentando. E se quando essa pessoa começa a apresentar defeitos, tem aquele defeito que eu não tolero, acabou, não importa se eu amo, se eu não amo, se eu tô apaixonada, eu preciso acabar com esse relacionamento o quanto antes. Quanto mais eu tiver envolvida, mais difícil vai ser terminar. Então, se eu tiver 50 mil qualidades que a pessoa tenha, mais um defeito que eu não tolero, eu não posso continuar. Então, se pra mim, a agressão é algo que eu não tolero, e a pessoa no namoro gritou comigo, foi grosso comigo, me empurrou, essa pessoa lá na frente vai me bater. Então eu preciso olhar o que é importante para mim, do que eu não posso abrir mão. E quais são as outras coisas que eu consigo conviver, que eu consigo ir lidando. Se apareceu alguma coisa que eu não consigo lidar, não tem outra saída. Eu não tenho que ficar, sabe, dando murro em ponta de faca, não tem outra solução. A pessoa pode ser maravilhosa, mas tem algo nela que não me desce, que eu não tolero. Então, por que eu vou continuar com essa pessoa? E lembrando que as pessoas, elas são falhas, são seres humanos, e se você tem os seus traumas, tem as suas dores, os seus problemas, a pessoa com que você vai encontrar no caminho aí também tem os traumas dela, também tem suas dores, também tem seus problemas. Então você vai estar encontrando com seres humanos falhos. E lembrando que se relacionar bem é olhar para a minha necessidade e olhar para a necessidade do outro. Não é só o que eu preciso, é o que eu também posso dar. Tudo isso que eu quero, eu tenho condição de dar também? Eu tenho condição de dar o que a outra pessoa precisa? Só funciona se esses dois lados entrarem em acordo. Senão, não tem como funcionar. É simples, só que a pessoa acha que tem uma fórmula mágica secreta. São coisas simples que você precisa aprender a praticar para fazer com que os relacionamentos deem certo. E sempre focando em você primeiro. Em você primeiro.
e o outro vem depois. Eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Nossa, maravilhosa. Eu já vou marcar minha consulta, tá? Pelo menos para eu ressignificar essas coisas. Na verdade, eu já ressignifiquei um monte de coisa aqui. Eu já tô pensando ali naquele relacionamento. Cara, realmente. Eu já comecei a juntar as peças do cabeça. Espero que 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 eu bom. resolva a minha vida agora. Diele, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por ter topado, tá? É um projeto sem fins lucrativos, na verdade, é um projeto pessoal que eu quero ajudar pelo menos uma pessoa. Se eu estiver ajudando uma pessoa, é, eu já tô fazendo a minha parte, né? Mas o meu projeto também é na área de marketing também. A gente vai se falar também sobre isso, mas eu quero Uhum. te agradecer imensamente pelo seu tempo, por ter tirado uma hora do seu tempo aí para compartilhar essa aula, né? E com certeza, eu tenho certeza que a gente vai impactar bastante gente, muita gente vai entrar em contato com você, a começar as minhas amigas. Então, tá, então muito obrigada por tudo. Adorei receber esse conhecimento de você e realmente fez uma reprogramação mental aqui que fez toda a diferença para mim. Muito obrigada, viu? Eu E você é agradeço pelo muito. convite. Obrigada! Eu agradeço pelo convite e fico muito feliz, né? Servir faz parte da minha missão, né? A minha missão é ajudar pessoas a construir relacionamentos extraordinários, a começar delas com elas mesmas, né? Então, quando eu me conheço, quando eu me relaciono bem comigo mesma, eu consigo me relacionar bem com as outras pessoas. Eu acho que é a raiz de tudo. Então, muito obrigada e eu espero que seja um conteúdo que impacte realmente a vida das pessoas que vão ter contato com ele. E esse é o sentido de tudo, né? Impactar a vida de pessoas e trazer mais amor, mais soluções para lidar com os problemas da vida, né? Que vão sempre existir. É isso. Muito obrigada. Perfeito. Um beijo, muito obrigada. Vou deixar salvo aqui. Tchau. Tchau, tchau.